Nessa aula, então, nós vamos tratar da importância do contexto dos dados dentro de um dashboard. Então, a gente já comentou que os dashboards são importantes aí para as tomadas de decisões, elaboração de planos de ação. E sempre que a gente consegue contextualizar os dados que estão sendo apresentados, facilita muito para que, o usuário, a pessoa que está analisando o dashboard, consiga aí fazer comparações ou tirar conclusões de uma maneira muito mais fácil. Aqui nesse gráfico, a gente tem um exemplo da margem de lucro, do crescimento da margem de lucro de uma empresa ao longo aí de 5 trimestres. Então a gente vê que essa margem de lucro está crescendo, enfim, no final aí ela atingiu aí um patamar. Olhando apenas esses dados, a gente fala, nossa, os resultados estão bons, a gente está aí crescendo, atingiu uma margem de lucro maior, Se comemorar os resultados aí. Mas se a gente contextualizar esses dados, por exemplo, com a média de lucro das empresas aí do mesmo setor, que está bem acima da média do lucro da empresa que eu estou analisando. Ou seja, aí a gente pode falar, poxa, ainda precisamos crescer bastante. Então, quando eu coloco aí, relativizo os resultados, coloco esse contexto nos resultados, a análise é outra. Há um impacto da maneira como eu vou analisar, da maneira como eu vou tomar decisões. Além de colocar, enfim, dados comparativos, a gente pode inserir, por exemplo, alguns comentários que vão direcionar também a forma como os dados vão ser analisados. Então, nesse outro exemplo, nós temos aí um gráfico de linha que traz, então, são dados de uma empresa logística. Então, nós temos aí, os pedidos que são realizados, o total de pedidos numa das linhas, e na outra, os pedidos entregues realmente no prazo. Então, a gente pode ver que a partir aí de agosto, a gente tem um aumento muito grande do número de pedidos que não são realizados. Então aí, a gente vai, por exemplo, você vai mostrar isso para o gestor, você quer resolver esse problema. Então, por exemplo, se eu coloco aí na informação do mês de agosto que um dos seus motoristas se aposentou e essa vaga ficou em aberto e não foi reposta, seu gestor vai tomar uma ação no sentido de avaliar se realmente, como é que está, se realmente precisa, se pode abrir essa vaga, enfim, sanar o problema dessa maneira. Mas se eu pego esse mesmo gráfico e coloco ele num outro contexto, por exemplo, fazendo o comentário em relação à quebra de um caminhão, ou seja, o meu caminhão quebrou, está lá na manutenção faz meses, ninguém resolveu. Então, nesse caso, o gestor ele não vai tomar uma ação, por exemplo, de ir no RH e pedir uma vaga. Ele vai usar esses mesmos dados, mas nesse caso a ação vai ser mais direcionada, por exemplo, em ir lá cobrar a manutenção. Então, no momento que eu conseguir contextualizar esses dados, trazer uma informação extra, eu já direcionei, já facilitei a compreensão e auxiliei aí nessa tomada de decisão. Então aí, tá a importância, então, de se contextualizar. Então, quando for elaborar um dashboard, pense bastante, em como esses dados, em que contexto esses dados estão inseridos, que você vai contribuir bastante aí para a análise dos usuários do seu dashboard.